Nós estamos já com pouca gente, 7 pessoas só, Chico. É, o Espera pessoal tá mais um devagar. pouquinho. Espera mais Dormiram um tarde pouco. ontem, né? É, ficar vendo novela. É, Espera mais um pouco, porque o assunto de hoje é pouquinho, né? Dá para a gente esperar mas uns minutinhos. tem gente aí, ó. O Alexandre. É o quê? O Alexandre? O Alexandre tá achando que é de tarde. Boa tarde. Eu não acredito, tá? Ah, Esse não acordou ainda não. é, 30 minutos eu esqueci. Não, não fica isso tudo, não. É, Fala com o Alexandre aí, que nós já não estamos de tarde ainda não. vou colocar bom dia pra ele. Bom dia. É, É, ué. Ele já já tá tá. achando que tá normal. Acordou tarde, acha que é tarde. Ele disse que tá doido, é porque ele não me conhece, né, Chico? É, acontece. As melhores famílias, né? A Bianca colocou aqui, ó. Professor, o senhor poderia resolver um dos exercícios da reta de carga como exemplo? Porque eu fiquei com dúvidas em algumas coisas e acho que teve mais pessoas também que ficaram com algumas dúvidas. Bianca, na realidade, a aula de hoje vai ser só por conta de resolver os exercícios. Aí você aproveita, se você tiver dúvida, você vai me interrompendo e pergunta, tá? Nós vamos usar a aula de hoje para resolver os exercícios. Normalmente, no processo que a gente tem usado, a gente dá o exercício que a gente chama de aula assíncrona, né? E depois a gente resolve no que a gente chama de aula síncrona. Não temos feito isso porque é um pouco difícil fazer, mas hoje vai dar para fazer, né? Nós passamos o exercício, demos um tempo bom para vocês resolverem, até prorrogamos ele, né, para ter a certeza que vocês iriam resolver todos. E hoje nós vamos ficar por conta de resolver os exercícios. Beleza? Hoje nós temos tempo para resolver, tirar as dúvidas. Hoje não é problema. Bem, podemos começar, né, Francisco? Já estamos aqui vamos ver aqui, 13, número 13 alunos. Começar devagarzinho aqui, beleza? É, deu horário, né? Senão também acaba a aula e a gente nem começa, né? Apareceu aí o PowerPoint? Sim, Beleza. beleza. Eu estou usando essa figurinha daqui para frente, gente, para lembrar a vocês uma coisa que é dever de todos, né? Que é o uso da máscara. Quem mexe com a comunicação de uma forma ou de outra tem essa obrigação de lembrar, principalmente nesse momento da pandemia, que o número de pessoas infectadas está muito alto, está aumentando muito, e as vagas nos hospitais não estão reduzindo, o que é óbvio, né? O número de vagas nos hospitais é praticamente uma constante, e o número de doentes vai aumentando. Tem lugar que já não tem vaga mais. O ruim disso aí, o ruim não, né? O pior disso aí, porque tudo é ruim, é que o número de pessoas que vão morrer vai cada dia ser maior, porque não tem como cuidar, né? Mesmo tendo como cuidar já é difícil, imagina não tendo. Então, a pessoa que não se preocupa em manter, tipo, usar máscara, lavar as mãos, isolamento social, essas coisas, está fazendo um mal muito grande para a sociedade, né? Para si próprio e para a sociedade. Então, cabe a nós, né, professores, que somos, até certo ponto, profissionais da comunicação, né, que a gente trabalha com um universo de pessoas que às vezes até grande, a gente tem essa obrigação. Então, eu
sempre que posso, eu lembro disso. Usem a máscara, né? Lavem as mãos, né? Fiquem isolados, beleza? Bem, então vamos ao assunto propriamente dito, que é a solução do exercício. Né? O exercício ele utiliza 3 componentes, um resistor, que é o componente 1, um diodo Zener, que é o componente 2, e um LED, que é o componente 3. Eu vou montar o gráfico aqui para cada um deles, separadamente, um de cada vez, e assim que a gente montar o gráfico e verificar o ponto quiescente, nós simularemos, faremos simulação daquele circuito com aquele componente para ver se o ponto quiescente que a gente determinou graficamente vai corresponder às medidas que nós vamos fazer lá com os instrumentos. Então, temos o primeiro componente, como eu disse, que é um resistor, né? Vamos desenhar a curva característica dele. Como eu estou fazendo à mão, eu já expliquei na aula passada porque eu prefiro fazer assim, né? Mas poderiam fazer à mão, mas podia usar algum programa qualquer que dê condição de fazer o gráfico, como o Excel e outros que tem por aí. Bem, então, à mão, eu quadriculei aqui, ó, peguei um papel, quadriculei, usei o CorelDRAW para fazer isso, né? Coloquei as 2 escalas aí, observe que eu fiz um quadriculado e um subquadriculado, né? Tem a escala com as dimensões maiores e as subdivisões. É sempre bom colocar as divisões porque fica mais preciso o valor encontrado, obviamente, né? Identifiquei os eixos, né? O eixo horizontal, colocando a tensão de 0 a 9, a bateria lá é de 9, e o eixo corrente, eu já coloquei os valores de corrente segundo a própria tabelinha que eu passei para vocês. E vou desenhar aqui agora a curva do componente. Sendo um resistor, vai, obviamente, dar uma reta, né? Então, vamos lá. Vamos pegar os pontos aqui, ó, um por um, e traçar a reta. Tá aí a curva de um resistor. Lembrando que quando é resistor, não é comum a gente trabalhar com reta de carga, porque como o resistor é um componente linear, isto é, a resistência dele é constante, ela não muda, qualquer que seja o ponto de operação dele lá no circuito, o valor da resistência é o mesmo. Aí a gente usa o valor da resistência nos cálculos, né, matemáticos, né, que são mais precisos do que o processo gráfico. Mas eu coloquei aqui só para dar um exemplo, porque por que não? Um exemplo para mostrar para vocês que tanto faz usar um resistor quanto outro componente qualquer, desde que a gente tenha a curva do componente, né? Portanto, o processo gráfico de obtenção do ponto de operação, isto é, dos valores de tensão e corrente nos terminais de um componente que circula pelo componente, né? Esqueci o que eu ia falar aqui, desculpa, tá, gente? É um branco aqui. Beleza? Não é caduco, não, tá? É porque eu sou meio assim mesmo, desde quando eu nasci. Quando eu estava na idade de vocês, eu era assim mesmo, meio perdido. Bem, então a gente usa o processo gráfico do resistor. Aliás, a gente usa como usa para qualquer componente, mas é mais comum usar para os outros componentes, porque o resistor não precisa. Os outros componentes, a gente tem 2 opções. Os componentes cujas curvas características não são lineares. Ou você usa um processo aproximado, se você tiver algum parâmetro do componente que possibilite isso, né, por causa de um diodo, por exemplo, um diodo a gente sabe que a tensão nos terminais dele é em torno de 0,7, na média. Né, varia assim entre 0,4, 0,8, dependendo da potência dele, até vai para valores maiores que 1 volt, chega até, por exemplo, 3 volts. Sabendo isso, eu já uso esse valor lá nos cálculos matemáticos, né, nas expressões, eu não uso o processo gráfico não, mas se eu desejo um cálculo mais preciso, aí tem que ser um processo gráfico mesmo, não tem outra maneira, porque você tem a precisão, você tem a representação real do componente, com os valores reais do componente. Aí você traça a reta de carga e obtém um ponto de operação que chega numa precisão assim, razoavelmente boa, entendeu? Muitos manuais fornecem as curvas dos componentes, isto é, as curvas que relacionam a corrente com tensão. Você não precisa traçar a curva, você pega o manual e desenha a reta de carga em cima lá, tá? Isso quando você quer uma precisão maior.
Não posso esquecer desse detalhe, não. Bem, então, nós temos aqui a curva característica de um resistor. Eu vou desenhar a reta de carga. Nós sabemos que a reta de carga cruza esse eixo aqui, ó, considerando a expressão do circuito que nós estamos estudando, que é um circuito constituído por uma fonte de tensão de 9 volts e uma resistência de carga de 750 ohms, insere qual tal componente, que no caso aqui é um resistor, né? Então, considerando essa situação, ela vai cruzar esse eixo aqui, ó, num ponto que é dado por VCC sobre R, né? Só para lembrar vocês do porquê disso, vamos lembrar aqui, ó, da expressão do circuito, expressão que é representada no plano cartesiano da reta de carga. Observe aqui, ó, esse eixo aqui é o local geométrico onde está situada a corrente para o valor VAB, isto é, para uma tensão nos terminais do componente igual a zero. Certo? Então, qualquer componente que eu colocar lá no circuito, cuja equação é essa, que vai ser representada pela reta que eu vou desenhar aqui agora, se houver uma tensão zero nos terminais dele, a corrente que vai passar por ele, né, aquele ali, vai ser de 12 miliamperes, vai ser VCC sobre R, né? Porque é uma situação assim teórica, né? Eu imagino que tem um curto-circuito ali, porque tendo curto-circuito a resistência é nula, né? Aí a corrente que vai passar ali não depende, não. Então, ela vezes aquele valor, vai dar uma tensão zero, entendeu? Então, a única situação possível de eu imaginar que a tensão fique zero nos terminais do componente é essa, né? Que a tensão seja zero, né? Desculpe, é que haja um curto. Mas levando isso aqui para essa expressão, qual que é o valor da corrente para o caso do VAB ser zero? É só pôr o zero aqui, ó, na expressão, sobra só o VCC sobre R. Aí eu pego o VCC sobre R, isso é 9 volts dividido por 750 ohms, vai dar 12 miliamperes. Eu tenho aqui o primeiro ponto da reta. O segundo ponto pode ser pode estar em qualquer lugar que eu quiser aqui, ó. Pode ser o ponto que a reta cruza qualquer uma dessas linhas aqui que tem no gráfico, né? É bom a gente colocar 2 pontos mais distantes possível. Então, a gente elege essa última linha aqui, ó, e verifica onde que ela vai cruzar a linha, né? E calculo, tá certo? Observe que, se eu considerar a corrente zero, usar esse eixo aqui, ó, esse eixo é o local geométrico para a corrente zero ao zero aqui, assim como esse é de 2, esse é de 4, esse é de 6, etc. Né? É só pôr I zero nessa expressão aqui, ó, né? E calcular o valor da tensão VAB. Tá certo? Se eu coloco o zero aqui e passo essa expressão para o lado de cá, para o lado esquerdo da equação, né? E corto o R, porque o R está no denominador dos dois lados, eu vou ter que VAB é igual a VCC. Então, aqui, ó, o ponto de cruzamento aqui com esse eixo é igual a VCC, isto é 9 volts. Assim sendo, a reta de carga vai passar por aí. Então, eu sei que ela passa aqui no 12 e sei que ela passa aqui no 9, bastam 2 pontos para definir, e aí eu desenho a reta, que está aí, ó. Como já vimos, o ponto de operação, ou ponto comum, né, ou ponto real, quiescente, etc., tem um monte de nome, é o cruzamento dos dois, que no caso está aí. Ó. Esse ponto é o ponto real, porque ele é comum ao circuito e ao componente que eu coloquei lá, que no caso é o resistor, representado pela linha azul. Né? Ele tem que estar em cima das duas curvas, ele não pode estar fora de nenhuma. E o único ponto que ele pode estar nas duas curvas é esse aí, é o ponto que elas se cruzam, né? Portanto, a projeção delas sobre o eixo vertical, horizontal, o eixo de corrente, é esse aqui, ó. Indica aqui, ó, uma tensão de 5,15 volts, é a queda de tensão nos terminais do resistor. Né? E a corrente que vai circular é 5,15 miliamperes. Se você usar o valor do resistor, que no caso aqui é fácil determinar, é só pegar um valor qualquer de tensão e dividir pela corrente, vai dar 1K.
já dá para ver que o resistor é 1K. Se eu coloco 1K, insere com aquele outro resistor de 750 e uma bateria de 9, eu calculo e vai dar essa corrente aqui. Quer dizer, não precisa dessa parafernália toda para fazer isso. Né? Conforme eu disse, a gente faz isso para componentes não lineares, mas que dá também para componentes lineares, entendeu? Bem, então tá aí, guarda bem, ó, a corrente é 5,15 mili e a tensão 5,15 volts. Vamos ir lá para o simulador e ver se é isso mesmo. Aí eu pergunto, apareceu o simulador aí? Deve ter aparecido, né, gente? Beleza, então vamos ao componente 1 aí. Ó. É o velho circuito que já estamos acostumados a trabalhar com eles. É uma bateria, o resistor de 750 ohms, que eu vou usar, no lugar de pôr o resistor aqui, eu pus um potenciômetro, que é a mesma coisa, certo? E esse potenciômetro, observe o detalhe aqui, ó, ele é um potenciômetro de 1K, olha aqui, ó, e eu ajustei ele para 75%. 75% de 1K é 750 ohms. Então, esse potenciômetro aqui é o resistor série de 750 ohms que está lá no exercício. E eu já tinha posto para simular antes aqui, já tinha ajustado, cara. Observe os valores que deram aqui, ó. O medidor de corrente, que está em série aqui, está marcando 5,14. E sobre o componente que é o resistor, nós temos aqui ó, uma tensão de 5,14 também. Quer dizer, o processo gráfico que a gente viu logo atrás indicou uma tensão de 5,15 e uma corrente de 5,15 também miliampere. Quer dizer, praticamente o mesmo valor medido. Né? A precisão está muito boa, considerando que lá é um processo gráfico, né, gente? Um processo gráfico, num processo gráfico até a espessura da linha interfere. Então, esse detalhe, mas que a escala lá não está assim, muito bem certa, 100% correta, né? Tem sempre uma linha um pouquinho mais à esquerda, outra mais à direita, quer dizer, não é 100%, então, até, na minha opinião, até preciso demais. Isto é, a gente está comprovando aqui que o processo gráfico, ele é confiável. Tem alguma dúvida? A Bianca aí que estava com dúvida? Tranquilo, Bianca? Eu não estou no chat, não, tá, gente? Eu estou só na apresentação aqui. Se vocês quiserem perguntar, coloca lá no chat, alguém me fala, por favor, a pergunta, ou então fala, né? Fala, que é melhor. Bem, então vamos aqui para o... Bianca falou que não conseguiu entender. Ô, Bianca, seria basicamente o que é sua dúvida? Não vamos continuar para frente e você estar com a mesma dúvida, não. Vamos tentar resolver antes de continuar. Vou voltar aqui para o resistor. Vou voltar tudo aqui, ó. Nós estamos... Falou assim, não consegui entender, não. Eu consegui sim. Pessoal, agora eu que não entendi. Ah, ela entendeu? Foi isso? Ela entendeu? Acho que é Paulo, né? O exercício para falou que a tirar internet tudo. decaiu. Ela falou que entendeu, tá bom. Então tá, beleza. Mais alguém aí que está com dúvida, gente? Conforme eu disse, a aula é para tirar dúvida mesmo. Bem, tá aí. Na realidade, não é uma coisa simples, né? Não é uma coisa simples, não, desculpe. Não é uma coisa complicada, né? É uma coisa até bem simples, né? E eu estou resolvendo usando 3 componentes. Se alguém ainda está com alguma dúvida, acho que quando vir para outros componentes, provavelmente não vai ter a dúvida. Eu acho que, inclusive, pode ser que se crie dúvida nos outros componentes que eu vou usar, porque eu fiz umas mexidas aqui exatamente para complicar, para ver se a gente consegue resolver situações mais complicadas. Porque quando o componente é uma linha reta, é representado por linha reta, a reta de carga está na mesma área, né? A mesma área aqui do plano cartesiano. Aqui, ó.
tudo está junto, é só uma questão assim, de juntar uma coisa com outra, né? Desenhar uma figura sobre a outra, projetar aqui e projetar ali. A questão fica mais complicada é quando a gente não tem os pontos que eu escolhi para traçar a reta dentro dessa área. Aí eu escolhi duas situações que vocês vão ver aqui quais são, e vou mostrar como se resolve, como a gente sai quando o problema é esse. Bem, só para complementar, no caso ainda do resistor, ainda do componente 1, eu resolvi usando o Excel também, beleza? Lá no Excel eu obtive essas duas curvas, como vocês fizeram, a maioria de vocês já podia observar, usou foi o Excel, né? Então é só para mostrar que o de vocês está coincidindo com o meu aqui, ó. Tem aqui a curva da reta de carga, a curva característica do componente, e o ponto de operação está ali, ó, beleza? Ele projetado ali, deu aquela corrente, aquela tensão, desculpe, que nós mostramos lá na frente, a corrente. Qualquer diferença suas lá, um pouquinho para mais ou para menos, não tem problema não, tá? Fiquem tranquilos. Beleza? Mas estando na faixa, né? Na faixa, está totalmente certo. Bem, então agora vamos passar para o componente 2. Componente 2, gente, é um diodo Zener, tá? Depois eu vou mostrar ele lá no simulador para vocês. Aí fazendo a mesma coisa, tracejando, né? Montando o quadriculado, colocando as subdivisões, graduando a escala, né? Esse componente aqui, se vocês observarem na tabela, a curva característica dele está na faixa dos milivolts, aqui, entendeu? Observa lá na tabela, lá, a tensão vai de 0,390 volts, isto é, 390 milivolts, até 0,476 milivolts, ou 476 milivolts. 0,76, 0,476 volts, ou 476 milivolts. Isso. Vamos colocar os valores aqui, obtidos na tabela, que quando fizemos aquela experiência sobre ele, né? Essa animação aqui, sempre ela pula. Não tem importância não. Está aí, ó. Aqui está a curva do componente. É bom a gente comentar que é o seguinte, esse componente aqui, que no caso é o diodo Zener, ele apresenta quedas de tensão muito pequenininha, cara. Nós estamos com 9 volts da bateria. Se eu fosse graduar o eixo, se eu fosse usar o eixo com escalas até 9 volts, eu teria um prolongamento muito grande aqui, ó. Eu teria que esticar esse eixo, né? E sairia do papel, digamos assim. Eu costumo brincar, iria até lá na rua ao lado aqui do meu apartamento. Porque 1 volt, né? 9 volts está lá na frente. Mas a reta vai cruzar lá na frente. Por quê? Porque ela vai cruzar o eixo VAB no ponto igual a VCC. Né? Se ela vai cruzar sempre no ponto igual a VCC, né? E o VCC não está aqui na área que eu tenho disponível, tem que achar uma maneira de verificar por onde passa a reta aqui. Né? Agora, nesse lado daqui, ó, ela vai cruzar, nesse eixo vertical aqui, ela sempre vai cruzar no VCC sobre R, né? E VCC sobre R continua sendo ainda 12 miliamperes. Por que continua sendo 12? Porque eu ainda tenho a mesma fonte de 9 volts e a mesma resistência de 750. Então, continua no mesmo valor. Então, eu sei que ela vai passar aqui, só não sei onde que ela vai passar por lá de cá, entendeu? Então, vamos mostrar como que faz. Vamos voltar aqui, ó. Equação, certo? Observa o seguinte, a reta de carga, ela passa por aqui. Então, ela cruza esse eixo, ela cruza todos os eixos que tem aqui e os que não tem também, né? Eu vou escolher um eixo desse, uma coordenada dessa, certo? E calcular o ponto dela por onde passa a corrente. Eu poderia escolher qualquer outra coordenada aqui que eu quisesse. Para 1 volt, para 100 milivolts, para 200, para 300, para qualquer um. Como eu já disse, é melhor usar pontos distantes para traçar, para posicionar a reta, porque se eu pego 2 pontos muito próximos,
para posicionar, aqui, pegar dois pontos que definem a reta muito próximos um do outro, na hora que eu desenho a reta lá, qualquer milímetro que tiver, o décimo centésimo milímetro tiver fora do ponto, lá na frente aquilo é amplificado, dá uma diferença grande, pode dar uma diferença grande. Agora, quando você pega dois pontos distantes, é irrelevante o desvio, entendeu? Aí eu vou pegar o mais distante possível, que é essa linha aqui, ó, que eu já tenho o valor, e essa última linha aqui que eu vou calcular o valor. Agora, vamos interpretar. Essa linha aqui, o que é que ela está indicando? Os valores de corrente para uma tensão de 1 milivolt, de 1 volt, isso é 1000 milivolt. É só colocar esse valor aqui nessa equação aqui e calcula a corrente. Certo? O VAB é quanto? 100 milivolts, coloca o VAB aqui. O VCC, 9. E o R, 700. Coloca aqui, calcula aí a corrente para o VAB igual a 100 milivolts, entendeu? 1000 milivolts, 1 volt. Né? Simplificando a equação, aquela equação lá, vai ficar essa equação aqui, ó. Não é simplificando, é remanejando os termos, né? O que eu fiz aqui, ó, é passar esse VAB para o outro lado aqui, ó, né, e colocar o mínimo denominador, o R como o mínimo denominador comum, ficou assim. Então, a corrente I igual VCC menos VAB sobre R. Né? É a mesma coisa que está lá em cima. O VCC é 9, o VAB escolhido arbitrariamente é 1 volt, né? 100, é 1000 milivolts, ou 1 volt, e o R é 750. Dividindo isso, vai dar o valor de corrente que eu vou localizar nesse eixo aqui, ó. Que no caso, deixa eu ver qual o valor que eu calculei. Me parece que é 10,4 miliamperes. Vamos confirmar aqui. Aí vai aparecer o eixo e o valor está aqui, ó. Então, pegando VCC menos VAB sobre R dá 10,6 miliamperes. Aí eu localizei o ponto que a reta vai passar aqui. Se eu tivesse usado outro valor de VAB, por exemplo, 0,9 volts, e colocado aqui, eu verificaria o ponto que ela cruzaria esse eixo. Ou se eu usasse outros valores, o ponto que cruzaria o eixo vertical para aquele valor, entendeu? É assim que se faz. Aí eu traço a reta, junto os dois pontos e traço a reta, localizou aí, ó. Observe que se eu estivesse prolongando ela aqui, ó, a vida toda, ela ia cruzar o eixo, esse eixo aqui de corrente zero, lá nos 9 volts, lá na frente, onde está o 9 volts. Mas eu não preciso daquela região, eu preciso dessa região aqui, ó, porque o ponto de operação está aqui, então está perfeitamente desenhado. Está aqui o ponto de operação. A projeção dele aqui vai dar uma tensão aqui, ó, projetada nesse eixo aqui, ó, razoavelmente próximo desse valor aqui, ó, 460 milivolts, ou 0,46 volts. E a projeção lá, como acontece para qualquer situação de reta de carga e, né, e ponto de operação, dá uma corrente de 11,2. Então, vamos guardar, deixa eu ver se eu anotei esses valores aqui, que eu esqueço. Guarda bem, a corrente que o simulador vai ter que mostrar é 11,2 e a tensão 0,46 ou 460 milivolts. Beleza? Vamos lá para o simulador. Está aí, né? Deve ter aparecido, né? Vamos fazer para o componente 2. Observe que o componente 2, aqui, eu vou aumentar para vocês verem, ó, é um diodo, que no caso é o diodo Zener BZX55C,5V1. É o mesmo que nós usamos na aula que a gente traçou a curva, que a gente obteve dados para desenhar a curva característica. Tá? É um diodo Zener com tensão nominal, veja bem, de 5,1 volt, mas não se esqueça que essa tensão nominal dele é com ele polarizado reversamente. Né? Essa situação que nós estamos aqui é polarização direta dele, né? Porque tanto a tensão quanto a corrente são positivas. Bem, colocando para simular, lembrando que nós temos aqui um resistor de quanto? Olha, de 1K ajustado, potência de 1K ajustado para 75%. Então, tem 750 ohms aqui. Ó. Você imagina que tem um resistor de 750. E os valores são esses aqui, ó.
11,36 e 0,46. Praticamente, quer dizer, aceitavelmente próximo dos valores que o processo gráfico indicou, né? Eu posso até pegar esse de tensão aqui e chegar mais próximo de um valor aqui, ó. Eu usei, como deu 0,46, eu posso usar a escala de 2 volts aqui, ó. Deu isso aí, ó, 464 milivolts, 464 milivolts. 464 milivolts, ou 0,46 volts, se vocês desejarem. E a corrente deu esse valor aqui. Considerando a precisão, a influência do medidor, a influência interna do medidor, e também uma imprecisão mínima, mas natural do processo gráfico, eu acho que o valor está bom, porque o valor que nós colocamos lá foi 11,2, vocês lembram? Então, mais uma vez, comprovou aquilo que nós calculamos da forma gráfica. Né? Que repetido deu isso aqui, ó. Aí a corrente, vamos para ela de novo aqui, ó, 11,2, e lá com o simulador deu 11,30 e alguma coisa. Tá certo? Ficou claro, gente? Deu para entender esse caso aqui de como... Desculpa eu te interromper, é que eu só fiquei em dúvida sobre como que eu sei se o diodo ele é Zener ou se é retificador. Olhando ele assim, só de olhar não tem jeito não, porque eles são muito parecidos, né? Mas pelo nome dele, no nome de série dele, você identifica, né? Por exemplo, BZ alguma coisa é diodo Zener, tá certo? Com certeza, porque o BZ, o Z é de Zener. Agora, tem aquela série, um N alguma coisa, ali é difícil, porque tem um N e um número tal, né? Tem alguns números, uma faixa de números ali, que a gente sabe que é diodo Zener, e tem outra faixa ali que a gente sabe que é de diodo retificador, né? O melhor mesmo é perguntar ao nosso tio Google lá, né, e colocar o nome lá, que ele vai indicar as características do componente e vai dizer se é Zener ou não, tá certo? Normalmente, nos laboratórios, como acontece, por exemplo, lá no Campus 2, a gente tem a tabelinha lá dos diodos, né? Os diodos Zener mais comuns são esses, os retificadores são esses, entendeu? E a gente identifica qualquer um, qualquer outro. Por isso, agora, não existe, pelo menos que eu saiba, diodo Zener de potência. Diodo Zener é sempre de baixa potência. Então, eles são sempre pequenininhos, entendeu? Não tem diodo grandão. Então, se você vê um diodo, por exemplo, metálico, né? Você, com certeza é um diodo retificador. Se você vê aquele tipo de formato TO alguma coisa, geralmente é diodo retificador. O diodo Zener normalmente são aqueles pequenininhos mesmo. Mas tem exceção, tem diodo Zener que tem aquele formato TO, aquele quadradinho, entendeu? São poucos, a maioria é retificador. Né? Então, quando ele é metálico, você descarta, é retificador. Ou tiristor, pode ser tiristor também, se tiver 3 terminais. Não é Zener. Mas se tiver 2 terminais e for aquele pequenininho com aquela forma da aparência daquele que eu mostrei para você, aquilo ali você vai ficar na dúvida mesmo. Né? A não ser que venha escrito nele, você consegue identificar pelo número dele lá, e você vai no manual e fica sabendo. Entendeu? É que nessa questão aí estava pedindo para a gente falar qual que era o circuito. Aí só pelo gráfico eu fiquei em dúvida sobre qual que eu deveria ser, se era o Zener ou se era o retificador. Exatamente, é uma dúvida normal, tá? Agora, tem um detalhe, assim, um pequeno macete, assim, que a gente até certo ponto pode generalizar, né? Essa faixa de valores aqui, ó, 0,4, um pouquinho menor que 0,4 volts, ou 400 milivolts, até mais ou menos 0,5. Os diodos retificadores, normalmente, diodos retificadores e LED, porque você tem um problema do LED também, tá? Eles são valores, eles apresentam um valor maior do que o Zener. Como o Zener é um diodo geralmente de baixa potência, né, normalmente para corrente de alguns miliamperes, algumas dezenas de miliamperes, ele tem baixa potência tanto na polarização direta quanto na polarização reversa. Ele é um componente assim, mais sensível. Então, essa tensão nele, na polarização direta, é mais baixa do que o diodo retificador. E muito mais baixa ainda que o diodo LED.
Aí, quando você vê ele assim, com essas tensões baixinhas, você tem uma ideia assim, muito, assim, quase garantida que é diodo Zener. Ou um outro tipo de diodo que tem tensão baixa. Porque tem diodos, por exemplo, tem uma família de diodos chamada diodo PIN, entendeu? É um diodo de alta velocidade, que essa tensão é mais baixa ainda. Eu não sei o valor assim, de cor, não, porque são tantos componentes para a gente guardar, né, gente? Mas tem valores mais baixos também. Mas retificadores normalmente são maiores. Tanto que, na prática, a gente considera a queda de tensão do diodo retificador, quando ele é polarizado dessa forma, quer dizer, diretamente, uma tensão média de 0,7. Né? Essa tensão é chamada tensão gama, para diodos retificadores de silício, que é o caso mais comum. Mas existem retificadores de germânio, que é o outro tipo de semicondutor, que essa tensão é mais baixa, menor ainda que a diodo Zener. Em resumo, gente, é a prática, né? É o dia a dia de vocês, é que vai dar condição de você navegar tranquilamente nessas situações todas, tá? Porque existe uma infinidade de componentes, que a gente chama de componentes analógicos, muito mesmo, eu nem sei quantos que tem, né, com vários tipos de características, praticamente todas não lineares, e valores. Então, repetindo, é a vida de vocês, né? É o dia a dia, é morar no laboratório, dormir no laboratório. Não é isso, namorar no laboratório. Certo? Só por aí, não faz mais coisa do que isso, não. Desculpe a tossida. Vamos passar para o próximo, continuar aqui. Eu, quando falo demais, a garganta seca. Bem, aquela mesma coisa que fizemos para o resistor, né? Tá aqui, ó, o gráfico para quem usou o Excel, e é o mesmo processo, né? Eu quero só lembrar ou frisar uma situação. Quando a gente usa o Excel, é bom você configurar direitinho, programar direitinho, para desenhar só essa parte da curva aqui. Eu não fiz isso exatamente para lembrar de falar isso com vocês, tá? Porque essa área aqui é inútil, cara. Desculpe aí, tá, gente? A tossida. Essa área é inútil, a reta não vai cruzar nada por aqui. E se eu usar só essa área aqui, ela fica mais expandida, né? A escala que eu vou usar vai que de 0,4 mais ou menos, é pouco mais 0,5, quer dizer, essa pequena faixa ocupando um espaço maior, eu posso inclusive quadricular esse eixo aqui, colocando subdivisões, aí o processo fica mais preciso, muito mais preciso. Esse processo que eu fiz aqui não é muito preciso, porque ó, quando eu projeto aqui, ó, quem diz que é 0,46? Pode ser 0,5, 0,45, aliás, 0,47, 0,40 alguma coisa, entendeu? Eu já coloquei 0,46 aqui, porque lá no outro lá, usando o desenho que eu fiz com CorelDRAW, eu vi que era 0,46, ou próximo 0,46, então pus o valor aqui. Mas usando o Excel, eu não tinha condição de saber, a não ser que eu, conforme eu disse, desenhasse só essa parte da curva e numa escala mais ampliada, de tal forma que aí vai dar uma precisão muito boa, melhor até do que aquela usando o CorelDRAW, tá certo? Na prática, é comum, gente, vocês verificarem a curva do componente no manual, pegando o manual, e o manual coloca uma escala de tensão aqui maior, o que quer dizer que a curva do componente ela fica bem juntinha aqui. Ó. Quando a curva fica bem juntinha aqui, o que você faz? Não usa o processo gráfico, considera uma tensão média lá, digamos, 0,4 volts, e calcula usando a expressão matemática. Entendeu? Não precisa. Por quê? Porque não vai dar precisão você usar o processo gráfico, porque a curva está muito juntinha, né? Não tem valores assim fáceis de serem determinados. Fáceis não, precisos de serem determinados. Se o processo já está indicando uma imprecisão, use um valor aproximado que talvez fique mais preciso ainda. É o que é mais comum, tá? Você considerar, por exemplo, diodo Zener 0,46, se for calcular a polarização direta dele, e se for um diodo retificador, 0,7. Agora, o diodo Zener, eu usei aqui só no exemplo, tá? Só para dar um exemplo, mas o diodo Zener, ele é polarizado reversamente, então interessa é a tensão reversa dele, que é aquele 5,1. Se você quiser usar a curva reversa dele, nós traçamos ela, né? Se você observar lá, você tem ela lá no seu caderno. Você pode usar e traçar a reta de carga lá. Certo? Só que lá,
Ao fazer isso, você tem que inverter a fonte, não esquecer desse detalhe. A reta fica no terceiro quadrante. E o processo é o mesmo. Se você não quiser fazer, usa o 5,1 nos seus projetos, entendeu? É assim que a gente faz. Bem, vamos para o terceiro componente. A não ser que vocês tenham alguma pergunta a fazer, gente. Como diz? Professor, teve muita gente aqui no chat falando que estava com dificuldade em fazer o gráfico, principalmente em achar o ponto quiescente no Excel. Certo. Mas aí a pergunta, e agora? No Excel. Vamos voltar lá. O processo é sempre o mesmo, né? A dúvida é de, você está entendendo, é de fazer o gráfico no Excel. Não é Sim. isso? Desenhar as duas curvas no Excel. Não é uma dúvida técnica, não, né? É a dúvida só de utilização do Excel. É isso? Não, é só a utilização do Excel mesmo. Pois é, para usar o Excel, gente, é só você colocar 3 colunas lá. Uma coluna para os valores do eixo, desse eixo aqui, ó, de tensão, né, o eixo X, coloca lá os valores da tabela, por exemplo. Na segunda coluna, você vai colocar as correntes, eixo Y, são os valores da tabela também. E a terceira coluna, você utiliza para a reta de carga. Eu faria da seguinte forma, eu colocaria lá no Excel, na célula correspondente, lá em cima, a equação, tá certo? E colocaria os valores, usaria aquela equação resolvida para os valores de tensão da tabela que está no primeiro eixo. Aí o próprio Excel calcularia os valores correspondentes lá da reta de carga na coluna, na terceira coluna. Depois é só marcar as 3 colunas e mandar ele traçar o gráfico. Né? E ele vai traçar as duas curvas exatamente posicionadas. Entendeu? Eu acho que é a maneira mais simples. Vou repetir: na primeira coluna você coloca os dados da tabela referentes ao eixo X, coloca lá X, tal. Na segunda coluna, os valores correspondentes, né, que vocês vão obter na tabela. E na terceira, os valores para a reta de carga. Não precisa de pôr muitos valores, porque 2 pontos definem a reta, mas para ele traçar todos os pontos, seria interessante você colocar todos os valores. Aí é só pôr a fórmula lá em cima, né? Na primeira célula, você já resolve para o primeiro valor X, e ela vai resolver para os outros também. Então, você vai ter na terceira coluna os valores da reta de carga para aqueles valores de tensão que você tem lá disponíveis, que você quer traçar o gráfico. Dessa forma, o Excel desenha a reta na região onde está a curva do componente, e corretamente posicionado. Aí, com as duas lá, é só pegar o ponto de cruzamento e na mão mesmo, né? Aí teria que ser, né? Você faz a projeção lá e verifica onde que está o valor da tensão e o valor da corrente. Né? Você usou o Excel só para desenhar o gráfico, né? Mas para definir o ponto de operação, você pode fazer visualmente mesmo, entendeu? É o que eu sei fazer, em termos de utilização do Excel. Beleza? Beleza, professor. Obrigado, professor. Por nada. Então, vamos ao terceiro componente, então, gente. Está aí ele, né? Como eu disse, o terceiro componente é um diodo LED, né? Diodo emissor de luz. Deixa eu mudar aqui, não. Pronto. Aí, mesma... Está ficando um pouco monótono, né, gente? Porque fica repetindo a mesma coisa, né? Mas isso que é legal, é importante que aí todo mundo pode fazer e tirar as dúvidas. Quadriculei, definir as escalas e estou aqui traçando a curva do componente. A curva do componente. Observe que dá uma reta até um ponto aqui, depois ela foi curvando para cá. Isso é porque o LED lá do nosso simulador, que nós utilizamos para obter esses dados e traçar a curva, ele tem uma curva representativa que é uma reta. Eles usaram a equação da reta lá. Quer dizer, a curva do LED lá do simulador não é exatamente a curva do LED real, não, tá, gente? Porque a curva do LED real, ela tem uma inclinação, mas não tanto quanto essa, e ela não é tão retinha dessa forma, não, tá? Mas com
com a curva do simulador, né? Vamos testar usando o simulador, então, para dar tudo certinho, tem que respeitar o que ele está apresentando para a gente. O que eu fiz aqui é esticar essa curva aqui, que eu sei que ela chega no zero, né? Isso aqui foi por conta própria. Lá no Excel não vai aparecer isso, não. Por quê? Porque você não tem esses dados lá na tabela, né, os dados de corrente e tensão para valores menores do que esse que está projetado aqui. Ó. E eu fiz isso porque eu já sabia, né, que eu ia chegar aqui. Se eu tivesse traçado a reta e prolongado ela não daria no zero de jeito nenhum, cara, entendeu? Mas ela tem que dar zero. Como é que um componente teria tensão zero? Lá naquele circuito, ele não é um curto-circuito, né? Entendeu? Ele é um componente. E aquele componente circulando corrente por ele. Aliás, a tensão, se a tensão nele é zero, é porque a corrente é zero, né? Lei de Ohm. Então, eu zerei aqui, ó. Zerei aqui, tá, fiz esse ajeitamento na curva aqui. Mas isso não vai interferir nada para a gente, porque nós vamos pôr a reta de carga na região que o simulador nos apresentou. Isso. E aqui, gente, o interessante, que está até dentro do objetivo da questão, que é o seguinte, observe aqui, ó. A reta não vai cruzar nem essa linha aqui, ó, nem essa daqui. E eu já fiz isso de propósito. Nós estamos usando nesse exercício 3 a mesma tensão e uma resistência de 474. O VCC sobre R, VCC 9 sobre R 474 ohms, dá uma corrente de aproximadamente 19 miliamperes. E o gráfico vai até 17,5. O que quer dizer? Que a reta vai passar por aqui, ó, e vai cruzar o eixo, esse eixo aqui, ó, lá no 19 volts. Eu não sei onde que ele está. Imagina se a corrente fosse maior ainda, fosse 50, aí que ia ficar lá em cima mesmo. Então, aquela questão da reta não cruzar os limites do plano, né, que é corrente zero e tensão zero, pode acontecer para a corrente também, do mesmo jeito que acontecer para a tensão. Para a tensão, eu uso a tensão de 9 e a escala vai até 4. Então, a reta não vai passar aqui, ela vai passar lá na frente, e fica em cima. E como que a gente resolve esse problema? Usando o mesmo raciocínio. Né? Por exemplo, vamos pegar a equação de novo aqui. Vamos verificar primeiro onde que ela cruza o eixo. Qual que eu pus primeiro aqui? Deixa eu ver. O eixo... Só para eu não perder, tá, gente? Se é o vertical ou horizontal, peraí. É esse aqui que eu pus primeiro, ó. Então, ela vai cruzar esse eixo aqui, ó, da mesma forma que a gente vai calcular, desculpe o ponto que ela cruza isso aqui, da mesma forma que nós calculamos para o diodo Zener, né? Eu estabeleço na equação um valor de VAB, no caso do Zener, nós estabelecemos 1000 milivolts, 1 volt. Por quê? Porque o último valor lá era 1 volt. Aqui eu vou estabelecer 4, porque o último valor que tem aqui é 4. Eu quero saber onde que ela cruza a última linha vertical que eu tenho, e a última linha é para 4 volts. É só pegar o 9 volts aqui, o VCC 9, menos 4 volts, dividido por 474. Aí eu vou saber qual que é o valor de corrente que está nessa linha aqui, ó, por onde a reta de carga vai passar. Deu quanto? No meu caso aqui, deixa eu ver quanto que deu, se deu... Eu rabisquei aqui, mas não tenho certeza não. Mas aqui no gráfico deve aparecer. Ó. Esquece de fazer chamada na hora. Ah, já está, já na hora. Tá. Vamos dar mais rápido aqui. Obrigado, Chico. Olha aqui, ó. O valor calculado, usando essa expressão, é esse aqui, gente. Ó. Entendeu? 10, alguma coisa, acho que é 10, Vocês podem fazer, tá, gente? Por favor. Eu não tenho ele aqui, não. 10,4, se não me engano. Bem, colocando os valores, deu esse valor, colocando os valores nessa expressão, deu esse valor, eu projetei aqui e achei o ponto, né? Do lado de cá, eu fiz de uma maneira um pouquinho diferente. Eu não estabeleci o eixo vertical, e sim o eixo horizontal. Quer dizer, qual parte desse eixo horizontal que a reta vai cruzar? Esse eixo horizontal aqui é o eixo da corrente igual a 17,5. Aí eu peguei o 17,5 aqui, nessa expressão aqui, ó, coloquei os valores e achei o VAB, entendeu? É a mesma coisa que está aqui, ó.
né? O VAB, se eu passar esse VAB para o lado esquerdo aqui, ó, e passar a corrente para o lado de lá, né, e colocar tudo no mesmo, sem o denominador, né, usar um denominador comum, a expressão fica igual essa que está aqui embaixo agora. A corrente I é igual a VCC menos isso, vezes R. Você pode olhar o circuito e ver que dá essa expressão também. Bem, 9 volts menos I, que é 17,5, vezes R, que é 474, dá um valor de tensão, se não me engano, que é 0,40. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Eu anoto e esqueço. 0,7. Então, colocando aqui, ó, 9 volts, 17,5 mili vezes 474, dá 0,7 volts. Então, 0,7 volts está aqui, ó. E a projeção dele lá em cima está aqui em cima. E logo a reta de carga passa por lá. Então, nós temos a reta aí cruzando a curva do componente nesse ponto aqui, ó. A projeção aqui embaixo vai dar essa tensão aqui, 2,95, e a da corrente vai dar uma corrente de 12,75. São esses valores que o simulador vai ter que marcar para mim lá, tá certo? Então, veja bem, gente, a reta, ela vai cruzar esse eixo aqui só lá nos 19, e vai cruzar esse eixo de baixo aqui lá nos 9 volts, mas como isso está fora da área que eu estou trabalhando, chamada de área útil, né, eu tenho que usar esses artifícios para desenhar a reta de carga, entendeu? É simples, né, e é o caso mais comum. Por quê? Porque os componentes que vocês vão usar, as curvas que vocês vão estar usando, elas, obviamente, elas não vão estar na faixa de valores de tensão e de corrente que você tem disponível no circuito, né? Porque dificilmente você vai ter uma corrente zero e uma tensão zero no componente, tá certo? Isso também a gente vê aqui usando o Excel, cara. Tem a curva do componente, a reta de carga, o ponto de operação, a tensão quiescente, 2,95, a corrente quiescente de 12,75. Falta agora simular para ver se vai dar certo. Se der errado na última, hein? Bem, então, componente 3, daí, ó. Vamos ao potenciômetro aqui primeiro. Você já viu aqui que já deu, né? Só lembrando que o potenciômetro é de 1K e eu estou ajustando para 47,4%. 47,4% de 1K dá 474 ohms. E aí, simulando, deu esses valores aqui, ó. 12,75 de corrente, e a tensão 2,94, bem dentro do que a gente colocou aqui, 2,95 e 2,75, muito próximo, né? Com isso, a gente comprovou que haverá a precisão, né, de um processo gráfico, né? O alto nível de precisão que dá um processo gráfico. E finalizando, né, vocês agora têm condição de traçar a reta de carga e obter o ponto de operação de qualquer circuito, que vai ser útil lá na eletrônica analógica durante todo o curso de vocês. Tá ok? Ficou claro, meninos? Hoje a turma está vazia, só tem 28 participantes aqui. Achar a lista de presença, parar a gravação.